Olá, irmã, olá, irmão, tudo bom com você? Tudo bom com a sua família? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mórmon, lembrando que hoje começa o seminário. Jovem, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. Procure o professor, a professora do seminário, o bispado, se matricule e faça, que esse ano inclusive também é o livro de Mórmon. Você tem tudo a ganhar fazendo esse curso. Eu prometo, eu mesmo fiz quando eu tive a oportunidade e me ajuda até hoje, tá ok? E é claro também, se você for da idade do instituto, faça também sua inscrição, procure e também faça, que vai te ajudar bastante. E o Vem Segue-me dessa semana é segundo Nef, dos capítulos 11 até o capítulo 19. No capítulo 11, Nefe, ele continua citando Isaías. Ele testifica que ele mesmo, próprio Nefe, Isaías e também seu irmão Jacó viram o Senhor. E ele relembra o convênio de Abraão, ou seja, o convênio abraâmico. Nefe continua testificando de Cristo, que o propósito do livro de Mórmon é isso, é testificar sobre Cristo, que sabemos que a salvação só vem por Ele, né, que Ele é o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. No capítulo 12, já Nefe ele fala a respeito do templo, e vocês então imaginam qual foi o hino que já veio imediatamente na minha mente. Esse mesmo que você, se você pensou o hino número 4, no Monte a Bandeira, que foi até cantado também quando começou a construção do templo de Salt Lake. E esse hino número 4 é um hino que eu gosto bastante, é um hino simples, bem animado, muito fácil de cantar, de aprender, porque ele já começa: no monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama, o Senhor virá. E o templo é a casa do Senhor, o templo é onde nós nos aproximamos de verdade mais ainda do Pai Celestial. Nesse capítulo 12 também fala a respeito da segunda vinda e alerta sobre o pecado da idolatria, o castigo que vai acontecer para quem adora ídolos. Vimos na outra aula. A idolatria, esse pecado é o quê? Qualquer coisa que a gente goste mais ou dê mais prioridade do que ao Pai Celestial, do que a Jesus Cristo. Correto? No capítulo 13 fala mundanismo, alerta a respeito das mulheres que são arrogantes e caminham e agem de forma vulgar, ou seja, para as mulheres, tem mulher que gosta de andar se requebrando, para quê? Para ficar chamando atenção. E também fala da vulgaridade que muitas mulheres têm. Pode ser com adornos como brincos, ou com roupas, comportamento. A respeito de brinco, o presidente Hinckley, profeta, ele falou que nós homens não devemos usar brincos e que não há erro em as mulheres usar um discreto par de brincos. Né? Não é para ficar pondo aqueles enfeites como se fosse uma árvore de Natal. Agora, um discreto par de brincos não há problema algum. E fala também a respeito das roupas, que a mulher, o homem também, é claro, mas a mulher tem que entender que o seu corpo é sagrado, que ela não deve ficar expondo. Ah, mas está na academia, está na praia, ou está no estádio, está num clube, não importa. No nosso corpo, seja o homem, seja a mulher, é um lugar onde o templo, que é o templo do Senhor, em que o Espírito do Senhor possa habitar. Tá bom? Capítulo 14 fala a respeito das mulheres. Por que eu ri? Porque é um assunto que as irmãs não gostam muito, que fala do milênio, fala das mulheres que não se casarem no milênio. Os 7 mulheres vão lançar a mão de um homem. E fala também a respeito das filhas de Sião que vão ser redimidas, as que vão ter que se arrepender e procuraram ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. No capítulo 15, Isaías fez uma canção, um poema talvez, sobre a misericórdia de Deus e a indiferença dos filhos de Israel.
ele também adverte sobre os ricos que oprimem e roubam aos pobres. E também ele fala a respeito da palavra de sabedoria, que ele cita: ai dos que são fortes para misturar bebida forte, bebida, ai dos que levantam cedo para tomar vinho. A respeito desse pecado, o alcoolismo, nós vemos que, tristemente, o alcoolismo está muitíssimo ligado em crimes, acidentes de trânsito, problemas familiares. Muito triste quando a gente vê pessoas, né, que hoje são moradoras de rua porque deixaram o vício tomar conta e a família não suportou, abandonou e a pessoa agora fica mendigando dinheiro para poder conseguir bebida. Então, qual é a melhor maneira disso? É evitar. Evitar. Eu mesmo já mostrei para os meus filhos, ó como fica uma pessoa que bebe, ó como fica uma pessoa que usa drogas, ó como fica uma pessoa que se permite entrar em algum tipo de vício. Então, vício é uma coisa que ele deve ser evitado, e a palavra de sabedoria, relembrando, é um mandamento importante, porque é através da obediência da palavra de sabedoria nós vamos ter cada vez mais o que? A companhia do Espírito Santo. Então, precisamos do Espírito Santo todos os dias de nossa vida. E a palavra de sabedoria é uma das formas que nos ajuda a tê-lo cada vez mais presente conosco para nos orientar, nos proteger e nos conduzir, ajudando a gente cada vez mais. Quanto mais a gente esforça, mais a gente vai conseguir obedecer aos mandamentos. E no capítulo 15 também fala novamente sobre a respeito das pessoas que procuram usar a sabedoria dos homens e não do Pai Celestial. Existem livros, existem pessoas que são sábias que nos ajudam, a ajuda profissional. Mas a gente sempre deve procurar os líderes inspirados quando temos dúvida de alguma coisa. Por quê? Porque hoje a gente vê que o mundo está chamando o mal de bem e o bem de mal. Tem muitas coisas, como novelas, alguns programas, muitas coisas da mídia que ficam distorcendo os mandamentos, e isso vai afastando a pessoa do Senhor. Então a gente deve ser sábio aos olhos do Pai Celestial. Ah, vão chamar a gente de louco. Todos os profetas, sem exceção, eles foram perseguidos e foram chamados de loucos, como a gente sempre já falou sobre Noé. E no fim, quem foi que morreu afogado? Foi as pessoas que chamaram ele de louco, e ele se salvou na arca. No capítulo 16, Isaías tinha seu erro, né, que era ter lábios impuros, no popular vai, boca suja. Mas ele tinha ciência do seu erro, ele teve humildade, ele falou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele pôde se arrepender e ser purificado. Então nós devemos evitar palavrões, devemos evitar palavras de baixo calão, porque estou num estádio. Mesmo assim, a gente deve se lembrar que, independente de onde nós estejamos, nós não deixamos de ser membros da igreja, não deixamos de ser seguidores de Cristo. Então a gente deve se comportar como tal. O em Provérbios fala: uma boca saudável, uma língua saudável é a fonte da vida. No capítulo 17, faz a profecia sobre quem? Sobre uma virgem, que é Maria, e o nascimento de Cristo. Então, é importante sempre lembrar a importância, né, do Isaías, novamente dizendo, ele estava 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Ele, diferente de nós, ele estava esperando naquela época, o povo, a primeira vinda de Cristo. Hoje estamos esperando a segunda. E, claro, ele teve que exercer muita fé para poder ser fiel, né? Capítulo 18 fala que Cristo, ele é um santuário.
E também fala sobre não consultar adivinhos, feiticeiros, médiuns. Por isso existe nos dias de hoje, já tinha naquele tempo, muitos vão se espantar, claro, já existia naquela época. Mas e quais são as coisas hoje que a gente tinha vendo? Ah, a pessoa que diz que fala com gente morta, médios, feitiçaria, bruxaria, horóscopo, mandinga, macumba. Então todas essas coisas devem ser evitadas porque o inimigo ele usa muito as ele tenta maquiar as pessoas, ele tenta maquiar os dons do Pai Celestial para poder confundir as pessoas. Já teve gente até, ai, como que você não acredita em signo? Como que você não acredita em horóscopo? Eu falei, gente, será que todas as pessoas que nasceram exatamente no mesmo dia que eu, ou que fazem aniversário no mesmo dia que eu, será que todas as pessoas têm os mesmos dons, os mesmos talentos e os mesmos erros ou dificuldades que eu tenho? É, na minha opinião, é muita imaginação acreditar nisso. Talvez o que eu preciso melhorar, talvez não acredito que o que eu deva melhorar ou a minha dificuldade pode não ser a dificuldade de uma outra pessoa que faça aniversário no mesmo dia que eu. Por isso, mais uma vez, vamos dizer, a gente deve procurar inspiração nas escrituras, nas conferências, na liarona, nos nossos líderes, na palavra do profeta vivo. É nisso que a gente deve se apegar, nisso que a gente deve se espelhar para poder conduzir as nossas vidas. Temos a liarona, né, pessoal? E no capítulo 19, Isaías fala novamente de Cristo. Vamos ler o versículo 6? Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, Isaías, mais uma vez, ele faz questão de profetizar e fala a respeito da vinda de Cristo, da missão de Cristo aqui na terra. E olha aqui alguns elogios, né, que Isaías deu a Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Então, do mesmo jeito que Isaías ele precisou exercer fé, nós também, quer dizer, não só Isaías, mas todas as pessoas de antigamente, nós também precisamos exercer fé, precisamos exercer o arrependimento, precisamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Então, presto meu testemunho, irmãos, que realmente as coisas são verdadeiras, as palavras dos profetas nos ajudam, seja dos profetas antigos ou atuais, mas as palavras têm poder. As Escrituras estão aí para nos ajudar e nos fortalecer. Eu comecei o vídeo dizendo a respeito do seminário e também do instituto. Eu quero mais uma vez dizer que realmente ajudou para mim, e tanto o seminário como o instituto ajudou principalmente quando eu fui para a missão. E eu vi a diferença que fez eu ter adquirido um testemunho meu próprio do Salvador, das Escrituras, do Evangelho, da Igreja, para não ficar dependendo da luz dos outros. Cada um de nós tem que ter a luz própria, tem que andar com a sua própria força. E o estudo das Escrituras ajuda demais. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você goste, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos continuar estudando e crescendo juntos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.